Quando surge, família palestrina, uma ótima noite a todos, tudo bem, tudo na paz? Porcada, hoje tem um trabalho especialmente destinado à Sociedade Esportiva Palmeiras pelos seus 108 anos de histórias, alegrias e conquistas. Então, parabéns, Palmeiras, parabéns a todo torcedor palmeirense que nos acompanha, parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras, maior clube do Brasil, um dos maiores clubes da América do Sul e do mundo. Os maiores vencedores de títulos do futebol brasileiro. Parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras, parabéns ao torcedor palmeirense, você que nos acompanha aí também. Festeje muito, celebre muito essa data especial, ok? Hoje a gente vai fazer um trabalho, como eu comentei antes, a gente vai fazer um trabalho mais voltado para o torcedor palmeirense. Torcedor palmeirense, né? Para você que nos acompanha, a gente vai fazer um trabalho totalmente de peito aberto. Vamos aqui falar tudo o que eu acho a respeito do Palmeiras aqui, as minhas alegrias, as minhas tristezas do Palmeiras. Claro que foi muito mais momentos alegres, enfim, então vou trazer toda a minha história aqui do Palmeiras aqui também. Então acompanhe os nossos trabalhos até o final, é importante, torcedor palmeirense, vai lá, acompanhe, a gente vai trazer várias imagens bacanas aí no final do vídeo também, então fique no vídeo até o final, importante, tá, porcada? E você, se puder, vai lá, se inscreve no canal, é importante. A gente fortalecer a comunidade palestrina, fortalecer a mídia alternativa palmeirense. Então, se inscreve no canal, não deixe de dar um like, muito importante você dar um like no vídeo. E faça comentários, gostou desse vídeo diferente, não gostou? Diga, queremos saber a sua opinião, ok? Muito importante, ok? É isso aí, porcada. Solta a vinheta aí, produção. Porcada, é isso aí. Então, respondendo a primeira pergunta, coloquei algumas perguntas aí no vídeo. Então, a gente vai respondendo aí, né? Enfim. Bom, a minha história é muito legal com o Palmeiras, né, porcada? Pra quem não me conhece, aí eu tenho 36 anos. Minha família, por parte de pai, boa parte da família é palmeirense, né? Tem tios, meu falecido avô também era palmeirense também. Tem primos, tal, bastante gente que torce Palmeiras. A família, a parte de mãe, pouca gente mas também tem muito corintiano, tem poucos corintianos e acho que um pouco mais de São Paulinos, né? Então a família é bem dividida, mas tem muita gente que não é tão chegada no futebol, né? Importante comentar a respeito. E a história com o Palmeiras, ela é muito curiosa, porque apesar de eu ter 36 anos, eu demorei para começar a gostar de futebol, né? Meus dois irmãos são paulinos, né? O meu mais velho, ele hoje já não acompanha tanto São Paulo, já depois de uma fase difícil que eles estão passando aí, já não acompanha tanto, mas o caçula gosta bastante, né? O caçula acompanha bastante São Paulo. E na época eu tinha 2, 3, 4 anos de idade, assim, eu lembro que meu irmão mais velho me forçava um pouquinho, assim, a assistir jogos do São Paulo, mas eu nunca gostei, porque eu sabe, nunca tava na de São Paulo e tal, queria saber outras coisas aí também. E assim, os anos 90, eu lembro muito pouco do Palmeiras, assim, e olha que foi uma das melhores situações do Palmeiras aí da história, né? Foi uma das melhores décadas do Palmeiras aí de títulos, enfim, né? Eu lembro que quando eu tinha 4, 5 anos, eu sempre fui muito chegado à cor verde, né? Sempre gostei muito, muito, muito de verde desde pequeno, sempre tive muito apego a essa cor. E um amigo meu, né, de infância, inclusive tenho muito contato com ele aí, se o Dante estiver vendo aí, Dante, um abraço para você aí também. Ele me mostrou um álbum do Palmeiras, se não me engano, de 94, que o Palmeiras foi tetracampeão brasileiro. E eu tinha visto aquele símbolo, eu falei, cara, que símbolo legal, né, tal. Eu gostei muito, né, eu tinha, sei lá, quarta, eu não lembro exatamente a idade que eu tinha, tá, por causa, porque faz tempo mesmo isso. Eu posso estar falando bobagem, que foi em 94, mas foi algo nessa data, devia ter 8, 9 anos, tá? Se eu falei alguma coisa antes aí, mas é nessa fase mesmo aí, 8, 9 anos. E assim, me marcou muito, né, o símbolo, assim, eu vi e tal, fiquei apaixonado pelo símbolo, assim, falar, caralho, que legal, né, mano? Só que assim, desde que eu era pequeno, até meus
10, 15 anos, eu nunca fui muito chegado no futebol, eu não gostava mesmo, não tinha paixão, né? Sei lá, não tinha sido picado exatamente pelo bichinho verde, vai, digamos assim, né? Eu lembro que na fase de colegial, ensino fundamental também, tinha bastante amigos palmeirenses que estudavam comigo, né? Inclusive um deles aí, vou até deixar aqui um card aqui para vocês verem uma live que eu fiz com o Felipe Sena. O Felipe Sena é daquela época, ele estudou comigo, ele gostava muito, era muito apaixonado pelo Palmeiras, aí era fanático. E eu lembro, né, mais um pouco assim do pessoal comemorando a Libertadores de 99, mas eu realmente não, sei lá, não gostava muito, não tinha nascido ainda a paixão pelo Palmeiras. Eu fui gostar mesmo do futebol a partir de 2002, por cada, olha que situação. Foi exatamente isso que vocês ouviram, né, por cada. Eu comecei a gostar mesmo do Palmeiras, foi naquele ano fatídico do rebaixamento, que coisa. Eu tinha na época 17 anos, né, cara? Aí eu comecei a ver, cara, sofri muito assim no rebaixamento, porra, fiquei muito decepcionado assim, mas tipo, como, sabe, continuei acompanhando e tal, e assim, desde 2002 seguidamente eu tenho acompanhado o Palmeiras, né, já desde aquela época já. Peguei muitos times bons, fantásticos, né, principalmente de 2015 para cá, mas sofri um bocado também por causa disso, é importante comentar, porque não foi fácil ser palmeirense de 2002 a 2014. O pessoal da minha geração, né, de 30 e poucos anos, aproveitou muito os anos 90. Eu já não tive tanto essa situação, é coisa da vida. Mas o pessoal, por isso que eu falo porcada, é importante comentar, né? Aproveitem porcada, porque o que o Palmeiras tem feito de 2015 pra cá, mano, olha, era impensado pra quem era da minha geração, pra quem tava acompanhando de 2000, 2002, 2003, era impensado os times que o Palmeiras tá formando agora, era impensado ninguém. A gente rezava assim para depois classificar por uma vaga na Libertadores, para não brigar por não cair. Eu vi 2 rebaixamentos, foi muito sofrido por causa. Foi times medíocres de 2002 a 2014, né? Mas acho que assim, nunca perdi a esperança, né, de que o Palmeiras ia voltar a ter uma fase boa, apesar de não ter acompanhado isso antes. Mas sempre tive a esperança de que o Palmeiras ia formar times bons, ia formar times fortes para ganhar títulos, né? E graças a bom Deus isso começou lá no Beluso, lá assinando o projeto do W Torre com o Allianz, né, para formar o Allianz Parque, depois passou pela gestão Paulo Nobre. Porcada, olha, o pessoal aí que é mais antigo, né, o pessoal que tem um pouco mais de idade, diga nos comentários qual foi o que vocês passaram de sofrimento, diga pro pessoal mais novo aí quais foram as experiências que vocês passaram aí com o Palmeiras nos anos 2000. Olha, quem pegou aquela época foi muito sofrido. Times, nossa, Joinho, porra, Alexandre Chuva, cara, tem cada jogador ruim que passou com a camisa do Palmeiras, mano, até times que ganharam alguma coisa, né? Só foi ter um pouco mais de alegrias, assim, né? Quer dizer, comemorar títulos, né? Foi em 2008, acho que é uma experiência muito legal, né? De ver o Palmeiras campeão paulista, porque para quem não acompanha essa fase ainda, o Palmeiras ficou 12 anos sem ganhar o Campeonato Paulista, de 96 a 2008, né? 96 foi o ataque dos 100 gols e foi que chegou a ser campeão paulista em 2008, time formado pelo Vanderlei Luxemburgo. Eu lembro que aquilo me deu um pouco de gás, assim, sabe? Um pouco de ânimo. Porra, mano, legal, o Palmeiras foi campeão, tal, campeão paulista, ganhou um título. Na época era um pouquinho mais importante do que hoje, né? Tinha um pouco mais de valor. E, enfim, né? Então o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista e eu fiquei mais assim, pô, gostei, assim, eu lembro que comemorei bastante. Aquele jogo contra a Ponte Preta, 5-0 e tal, então foi muito legal. E daí depois, ainda nessa fase de times medíocres, a gente pegou aquele da Copa do Brasil 2012 também, o Palmeiras ganhou invicto. Também foi uma satisfação imensa de comemorar aquele título também. Eu acho que o time era pior do que o time do Campeonato Paulista de 2008. Porque em 2008 você tinha Alex Mineiro, estava numa fase boa, você tinha Valdívia também, que estava voando também.
tinha bons jogadores na época, né? Enfim, mas né, aquele time ele só conseguiu o campeonato estadual mesmo em 2008, não conseguiu muito mais coisa do que isso não. Mas Porcada, assim como eu falei, né, até voltando na questão do assunto, né, eu fui de certa forma até influenciado um pouco, né, pela questão aí desse brother meu, ele me ajudou pra caramba aí quando eu era moleque, ele mostrou o álbum do Palmeiras, fiquei muito encantado, gostei bastante do símbolo do Palmeiras, já tinha muita apego a Cortez também. E assim, na minha infância, não tinha tantos palmeirenses quanto tem hoje. Eu lembro que no colégio mesmo, era poucos assim que estudavam comigo, né? Eu lembro que na escola eu tinha, sei lá, 30, 35 pessoas, você tinha, sei lá, 5 no máximo palmeirenses. Hoje acho que as salas de, né, pessoal molecada, então deve ter muito mais do que antes, né? Naquela época tinha muito corintiano e muito São Paulino, né? Molecada que estudou comigo no colegial, acho que boa parte, né, era São Paulino mesmo. Palmeirenses eram poucos. E foi uma fase difícil, né? Você falando de emoção, de paixão de torcedor de futebol, entendeu? Porque foram 2 rebaixamentos, 2002 e 2012. Em 2012 já em outra situação, eu já estava na faculdade e tal, não estava no colégio, mas foi uma fase extremamente complicada. E realmente, mas assim, eu acho que você experimentar uma fase mais difícil para depois você saborear a vitória é extremamente gratificante, pelo menos eu acredito dessa forma, entendeu? Eu acho que não trocaria nada do que eu fiz naquela época, continuei acompanhando o Palmeiras, vendo situações complicadas, vendo campanhas medianas, razoáveis. É assim, como eu falo, eu me contentava com vaga da Libertadores, então olha a situação, Porcada. Hoje em dia qualquer time aí, você vê a América que tá subindo pra Libertadores, você vê Chapecoense, Fortaleza. Naquela época tinha 4 vagas pra Libertadores, 4 vagas, hoje você tem muito mais aí. Então são momentos difíceis, mas que eu não troco, Porcada, porque faz parte do torcedor palmeirense, né? Faz parte disso. A gente sabe que o torcedor palmeirense de mais tempo, né? Ele teve momentos muito bons e momentos não tão bons, momentos mais difíceis, né? E como eu falo, Porcada, como eu falei antes, e volto a repetir, molecada, 18, 19, 20 anos, saboreiem isso que vocês estão passando, porque isso que vocês estão passando é raridade, é para poucos, ok? É para poucos. Você teve times ao longo do futebol brasileiro, ao longo dos anos, que manteve, de certa forma, um tempo brigando por títulos, depois deu uma caída. O Palmeiras consegue manter o nível de futebol, né? Consegue manter o time brigando por títulos desde 2015, né? E todo ano brigando por alguma coisa, E se ele pegar de 2015 até agora, 2022, acho que os únicos anos que a gente passou sem ganhar título foi 2017 e 2019, se eu não me engano, tá? Então, isso é extremamente difícil para o futebol brasileiro, que tem 12 clubes grandes, né? 12 clubes grandes aí. Um futebol bem nivelado, né? Então eu acho extremamente agradável o que a gente tem passado e espero que, né, isso continue cada vez mais, tá? A gente sabe que é bem difícil isso continuar, mas eu acredito sim que a Leila, toda a diretoria do Palmeiras aí tem trabalhos aí pensando a longo prazo, então acredito que o Palmeiras deve manter essa situação de times fortes aí por um bom tempo, tenho certeza absoluta. Okay? Então essa é a minha experiência com o Palmeiras, né, Porcada? Hoje tem muito mais amigos palmeirenses aí, não dá nem pra comparar com aquela época. Hoje em dia você tem internet, tem Facebook, WhatsApp, YouTube. Quantos amigos palmeirenses eu fiz aí pelas redes sociais, aí pelos youtubers, aí o pessoal que vira e mexe nos ajuda com o canal, aí sempre dá uma forcinha pra nós aí também, a gente também procura dar para outras pessoas também. Então, hoje em dia é muito mais fácil você conseguir contatos, enfim. Então, é uma experiência única, né? Extremamente gratificante, porque eu sei o quanto é difícil a derrota. Então, hoje eu saboreio muito mais a vitória, porque eu sei que eu já senti a dificuldade de você estar numa fase não tão boa, e agora
esperemos que o quanto o Palmeiras continue nessa fase boa por muitos e muitos anos. Se Deus quiser, isso vai acontecer com certeza, ok? Então essa foi a primeira resposta da pergunta. Bom, Porcada, então vamos então para a segunda pergunta, né? Cite 4 jogos memoráveis de Verdão. Bom, vou passar primeiro o menos importante para o mais importante, tá? Bom, é um jogo que ficou muito marcado na memória e, cara, sei que para muito palmeirense, pô, fala, mano, esse jogo e tal, mas é uma situação meio atípica, né? Eu sou um torcedor que vê muito redes sociais e tal, então acompanho algumas, debates aí de futebol na internet, você vê Facebook, Instagram. E eu sou um cara que não tenho nenhuma afinidade com o time de Minas Gerais. Vocês devem imaginar quem é, o Cruzeiro, né? E eu sempre detestei a torcida desses caras, porque o torcedor do Cruzeiro sempre foi um torcedor muito arrogante. Eu sempre achei extremamente arrogante. Os caras, tudo bem, tem alguma história, tem alguns títulos e tal, mas sempre foi muito, muito garganta, né? E não gostava desses caras. Aí o jogo 2018, Cruzeiro 0, Palmeiras 2. Palmeiras rebaixou o Cruzeiro. Cara, aquilo foi histórico pra mim. Acho que o jogo do Zé Rafael e do Dudu, cara. Pra mim foi muito bom isso, porque apesar de eu conheço alguns cruzeirenses aqui em São Paulo, conheço alguns mineiros aqui que moram aqui em São Paulo, mas aquele jogo pra mim marcou, porque como eu falei, quebrou a arrogância dos caras, sabe? Pra mim, quebrou a arrogância dos caras. Hoje, dificilmente você vê os caras falar, ficavam falando de Palmeiras e tal. Você não vê os caras falar mais. Os caras baixou a onda deles, baixaram a crise, entendeu? Então, o Cruzeiro, pela questão de rivalidade, o Palmeiras tem uma rivalidade muito forte, o Cruzeiro desde os anos 90 também. Então, pra mim, o rebaixamento deles, assim, gerou um êxtase da hora, assim, entendeu? Então, pra mim, foi muito interessante aquele jogo. O Palmeiras não valeu muita coisa, mas pra mim, especificamente, ter rebaixado o Cruzeiro foi uma coisa satisfatória, muito satisfatória, okay? É muito, muito legal. O segundo jogo, né, foi Palmeiras e Tricas, né? Esse jogo aí, esse ano, inclusive, né, Porcada? Palmeiras 4, Tricas 0. Porcada, eu tenho irmão São Paulino, tenho parentes São Paulinos na família, tenho alguns amigos São Paulinos também. Você perder de 3-1 lá no Morumbi, os caras, já é campeão! O São Paulo vai ganhar o Campeonato Paulista. Se ficar ouvindo aquilo, né? Aí o Palmeiras vai e ganha de 4-0. Foi fantástico. O Palmeiras jogou muita bola, amassou os caras o tempo todo. Eu zoei com os São Paulinos, eu zoei com o meu irmão. Foi da hora, cara. Foi muito bom, muito bom. Pra mim, esse foi um dos jogos assim mais emblemáticos dos últimos tempos aí. Um outro jogo, acho que também não podia deixar de passar, né? Que foi a questão, não foi nem tanto. Foi a questão da vitória, mas foi um jogo muito, muito sofrido, né? Um jogo que o Palmeiras perdeu do River Plate 2-0, aquele jogo do Allianz Parque. Depois de estar ganhando de 3-0, ter ganho na Argentina, depois passou um sufoco desgraçado, mano, foi um jogo... Mano, eu falei, cara, o River fez 2 gols assim, eu falei, mano, a qualquer momento os caras vão fazer o terceiro gol, eu tava desesperado, comecei a fazer oração, falei, mano, vamos... Puta, eu não conseguia me aguentar vendo com o jogo, o River amassando o Palmeiras aquele jogo lá do Allianz Parque, mas graças ao bom Deus, assim, o Palmeiras conseguiu passar do River Plate aquele jogo. Eu acho que foi um dos jogos assim que consagrou o Abel Ferreira, né? Porque apesar do Palmeiras ter tomado uma massa do River Plate, o Palmeiras passou por um time que era melhor que o dele, né? O River era melhor que o Palmeiras, né? Então aquele jogo foi muito, muito marcante mesmo. Mas graças ao bom Deus, depois daquilo o Palmeiras foi campeão contra o Sardinhas na final da Libertadores. E claro, não poderia deixar de falar, né? Palmeiras ganhando dos Mulanos de 2-1 ano passado, final da Libertadores também. Foi muito 10 mesmo.
Foi um jogo extremamente foi um jogo sofrido, né? Foi muito sofrido o jogo, mas foi um jogo que aquele sabor da vitória, de você ganhar 2 Libertadores seguidas, você zoar com o time da mídia aí também, apesar de, né, igual que eu falei a respeito do Cruzeiro também aqui em São Paulo, não tem tanto flamenguista aqui em São Paulo, tem poucos aqui, não é muita gente não, mas foi muito bom assim você ver muita gente, né, porque o Flamengo vai ser campeão. Aí você vê a filha do técnico lá, dos caras falando que o Flamengo o Renato Gaúcho tá pensando na final do Mundial. Os caras tiveram que engolir a soberba. Aquilo foi sensacional. Sensacional, pô, cara. Pra mim foi top de linha. O Daverson fazendo gol no final do jogo, por cara. Puta, foi muito bom, muito bom. Isso foi extremamente gratificante. Ganhar 2 Libertadores seguidas, eu que não tinha visto ganhar nenhuma, né? Porque em 99, como eu tinha comentado antes, eu não acompanhava tanto futebol, então você ganhar 2 seguidas foi o extra, com certeza, cara. Foi muito, muito bom. Bom, porcada, agora então vamos para a terceira pergunta, né? Cite 2, né, momentos aí que você ficou pistola com o Palmeiras. Vou citar 2 momentos aqui, tá, porcada? Faz parte daquele contexto, né, que a gente comentou do time do Wilker, né, que pegou de 2002 a 2014. Teve um jogo, não vou lembrar exatamente que ano que foi, tá? Mas era um ano que o Curitiba estava muito bem, né? Um ano que estava brigando aí na Copa do Brasil e tal. Acho que não sei exatamente foi esse o ano, né, que o Curitiba chegou na final, ou foi antes aí? Mas teve um ano que o Palmeiras tomou a cacetada do Curitiba de 6-0 lá no Couto Pereira. Esse jogo, puta, me deixou extremamente puto, cara. Extremamente puto. Esse jogo fiquei revoltado, cara. Olha que eu falo pra vocês, pô, cara, é difícil. Eu sou muito. Cara, eu amo o Palmeiras, gosto muito do Palmeiras e tal. Mas eu consigo manter mais ou menos equilíbrio assim nos jogos, assim. Eu só acho que eu sou uma pessoa totalmente pra jogo, assim, meio que fora da curva, assim, porque o pessoal meio agitado, grita, tal, etc. Eu consigo me controlar um pouco nesse sentido, entendeu? E aquele jogo do Curitiba foi, puta, e os torcedores do Curitiba provocando o Palmeiras também, fazendo 6 e tal. Aquilo me deixou bastante revoltado, né? Mas faz parte do contexto. Depois o Palmeiras foi campeão em cima do Curitiba na Copa do Brasil 2020. Mas, como eu falei, esse foi um jogo emblemático também, um jogo que me deixou extremamente puto. E agora a final também do campeonato, se eu não me engano foi 2017, né? 2017 e 2019, final do Campeonato Paulista, que o Palmeiras ganhou de 1-0 lá do Itaquera, lá jogando na casa deles, e no Allianz Parque, não porque o Palmeiras jogou mal, mas porque foi roubado, né? A verdade é essa, o Palmeiras foi roubado, foi garfado no Allianz Parque e deram o título lá pro time de Itaquera, né? Deram o time do Campeonato Paulista. A única coisa que ele sabe ganhar também, né? A única coisa que os caras ganham é essa porcaria desse Campeonato Paulista, o resto não ganha mais nada, né? Então esses 2 jogos assim foram alguns momentos não tão agradáveis, digamos assim, mas faz parte do contexto de todo torcedor de futebol, ok? Porcada, vamos para a quarta pergunta, então. Quais foram os títulos, né, mais emblemáticos na Copa do Brasil, ok? Eu peguei 3 aqui, tá, porcada? É difícil você comentar assim, porra. O Palmeiras ganha em 2015 para ganhar tudo, né? Ganha vários títulos, fora desde na fase ruim, ganhou 2008, 2012 também. Então é complicado, né? Você comentar, de repente numerar assim. Né? Mas acho que eu vou falar os títulos assim que mais me causaram impacto, tá? Vou comentar 3 aqui. Para mim, Copa do Brasil 2015, né? O Palmeiras estava num ano que de reconstrução, 2014 tinha brigado pelo rebaixamento e o Santos estava com um time bom também, 2015 e tal, e a gente fez uma final do Campeonato Paulista com eles, acabou perdendo, enfim, acabou ficando por esse campeonato. E na Copa do Brasil, o Palmeiras muito subestimado aí pela mídia tradicional, fez uma campanha que foi derrubando todo mundo aí, né? Derrubando todo mundo, aí teve Cruzeiro, acho que o Internacional também, e o Santos foi na final.
E aquele jogo lá que nem lembro o nome do cara lá, mas o atacante do Santos que perdeu o gol na cara do gol lá. O Santos acabou ganhando de 2-1. E o Palmeiras precisava reverter o placar no Allianz Parque, né? Por toda a situação que o Palmeiras conseguiu, por toda a mídia torcendo contra o Palmeiras, tal, foi fantástico, assim, né? Eu lembro que foi um título bem comemorado, assim, mesmo sendo uma Copa do Brasil. O Praz fazendo aquele gol de pênalti, cara, foi muito 10 mesmo, assim, foi muito empolgante, assim, né? Fiquei muito feliz pelo Praz na época, assim, um goleiro pegar e bater o pênalti, assim, e foi exatamente o primeiro título da Allianz Parque, né? Depois que o Palmeiras construiu o estádio, depois que estava pronto, foi o primeiro título que o Palmeiras ganhou já com o Allianz Parque pronto, né? Então, foi um título que marcou bastante, deu uma emoção muito grande, muito legal, assim. 2016 também, o Campeonato Brasileiro, a gente já não vinha comemorando, fazia um tempo já que não ganhava o Campeonato Brasileiro, né, desde 94, e a mídia sempre, né, batendo no Palmeiras, falando, porque não vai ganhar, porque não sei o quê. O Cuca no comando, já, o Benjamin já estava no time do Palmeiras já também, e o Palmeiras tinha formado um time extremamente forte aí. Não me lembro agora se o Gabriel Jesus estava nesse time, tá, por causa para ser desculpas mesmo, mas eu acho que ele estava assim também. E foi um time muito forte, assim, muito importante assim, para a história do Palmeiras, né? Fernando Praz também estava naquele time, se eu não me engano, também. Então, o fato do Palmeiras voltar a ganhar o Campeonato Brasileiro depois de 22 anos, né? Os caras falando, 22 anos e tal, só comemora a fax, não sei o quê. E aquilo, né, descendo, goela abaixo, né, os caras falando, enchendo a paciência e tal. E achei que o campeonato foi muito comemorado, assim, né. Até teve o gol do Fabiano, né, maior aleatório que o Fabiano aí, fazendo o gol aí da vitória contra a Chapecoense no Allianz Parque aí, dando o título Palmeiras um tempo, cara. Esse foi um jogo extremamente bom, né, de se ver, porque já foi um jogo que marcou bastante, porque trouxe o título do Palmeiras do Campeonato Brasileiro, né, e de certa forma, negativamente também pela questão da Chapecoense, né, porque foi o último jogo da Chapecoense antes, né, que eles embarcaram para a Colômbia e teve a tragédia lá. Mas assim, falando especificamente do Palmeiras, aquele jogo e aquele campeonato foi muito satisfatório vencer, porque por não ter, já não estava ganhando um tempo já, e pela mídia ficar batendo e tal, os caras enchendo a paciência também. O Corinthians tinha ganhado alguns títulos nos anos 2000, o São Paulo também, o Santos também nos anos 2000 também. Então foi muito bom calar os caras, isso foi muito bom. E claro, Porcada, acho que, como eu falei, né, 2021 não tem como, né, você falar que não é um título muito saboreado. Palmeiras ganhou a Libertadores 2 vezes seguidas aí. Contra o Santos também foi legal. Contra o Santos também foi muito bom. Eu comemorei bastante, assim, porque eu não tinha visto o Palmeiras ganhar uma Libertadores. Mas contra o cheirinho, o time do sistema, o time da mídia, os caras que falam, que arrota caviar, que comemora a vitória antes de rolar o jogo. Eu sou flamenguista falando na internet, falando no Facebook, falando em todos os lugares aí, o Palmeiras calando os caras, e realmente, né, o Palmeiras não estava jogando a bola que está jogando hoje, né, o Palmeiras tinha um sistema mais compacto de jogo, né, então o Palmeiras conseguiu segurar bem o Flamengo, assim, e foi muito legal, como eu falei antes, também foi muito sofrido, né, porque o Palmeiras saiu ganhando, né, do Rafael Veiga, depois no segundo tempo acabou tomando empate, e até a prolongação, até o Davidson fazer aquele gol, foi bastante sofrido, mas foi um dos campeonatos assim, mais saboreados, assim, como eu falei, ganhar a Libertadores pela segunda vez seguida em 2 anos, aliás, um time que tem o apelo, né, da mídia tradicional pelo Flamengo aí também, então foi muito bacana mesmo, ok? Aliás, para vocês aí, né, já tá fazendo a pergunta já. Qual o título marcou mais vocês aí? Foi a Libertadores de 2020 ou a Libertadores de 2021? Diga aí nos comentários, queremos saber a sua opinião, ok?
Por cara, agora para a quinta pergunta, tá? É importante comentar, tá? Isso não é especificamente da história do Palmeiras. Eu coloquei aqui a pergunta do time que eu vi jogar, os jogadores que eu vi jogar melhor com a camisa do Palmeiras. Então, desculpa, não posso colocar Evair, tá? Porque comecei a acompanhar, o Evair já não estava mais no Palmeiras. Não posso colocar o Ademir da Guia, não posso colocar o Dudu dos anos 70, né, do time dos anos 70, não posso colocar o Leivinha, não posso colocar o César Maluco. Então, assim, eu vou comentar exatamente do time que eu estou acompanhando desde 2002, tá? É importante comentar isso, tá? Para deixar bem claro, tá? Então vamos lá então. Pra mim, tá? Goleiro, Marcos. Zagueiros, Gustavo Gomes e Vitor Hugo. Lateral esquerdo, Vinha. Pra mim, o Vinha tá marcado. Lateral direito, Marcos Rocha. Volantes, Danilo e Zé Rafael. Mantenho desse time mesmo. Valdívia como meia armador. Gostei muito da passagem do Valdívia, ele jogava muita bola. E pra mim, né, no ataque, o trio é Scarpa, Dudu e Alex Mineiro. O Alex Mineiro também foi um baita centroavante, jogava muita bola, gostava muito dele também. É pena que não deu muito certo, não ficou muito tempo com a camisa do Palmeiras aí, mas ele é um baita centroavante, jogava muita bola, jogava filme da bola. Né? Então, esse é o time. E pra mim, o técnico, eu sei que muita gente não vai concordar, vai falar não, porque tem que ser Abel e tal. Mas, cara, eu gosto muito do Abel, ele é um dos principais técnicos aí da atualidade. Para muita gente, terceira academia, eu também concordo exatamente que esse time hoje, o Palmeiras é a terceira academia. Mas pra mim, Felipão é o cara. Pra mim, o que o Felipão fez aí na história do Palmeiras, vai ficar pro resto da vida, cara. Vai ficar pro resto da vida. Não tem como ser diferente. E como eu falo, isso é uma questão muito discutível, né? Tem gente que acha o Vanderlei Luxemburgo melhor, tem gente que acha que o Abel é melhor. Pra mim, o Felipão é o cara. Então, respeito a todo mundo que pensa diferente, tá, por cara? É importante comentar a respeito, ok? Porcada, é isso aí. Parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras. 108 anos de alegrias, conquistas e muitas felicidades, com certeza. Mais de 20 milhões de palmeirenses estão em festa. Então, comemore bastante, ok? Por cada 108 anos de alegrias e conquistas. E cada vez mais venham mais conquistas, isso é importante comentar. E esperemos que isso venha. Se Deus quiser, temos muitos anos para comemorar ainda, com certeza, ok? Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final, como comentei antes. Vai lá, se inscreve no canal, dá um joinha lá, importante, faça comentários, indique nossos trabalhos para os amigos. E eu deixo aqui o sininho também, tá, portanto, importante aí. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final, agradeço imensamente a todo mundo aí, ok? Avante palestra, tamo junto, até uma próxima. Valeu, uma boa noite a todos.